Vamos ver agora então 2 Pedro, texto de 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o 22. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 22. Vamos dizer assim o texto. Mas naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Eles contarão com habilidades as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos funestos, de que não há erro nenhum no pecado sexual. E por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossar do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos, que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em cavernas escuras, em trevas até o dia do juízo. Ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios, por meio do colossal dilúvio. Mais tarde, ele transformou a cidade de Sodoma e Gomorra em montões de cinzas e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas ao mesmo tempo o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem bom, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele dia a dia. Assim também o Senhor pode salvar a vocês e a mim mesmo, e a mim das tentações que nos rodeiam. E continua a castigar os ímpios até que chegue o dia do juízo final. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais e maldosos, aqueles que são orgulhosos e obstinados, atrevendo-se até a zombar dos gloriosos, sem nem mesmo estremecer. Apesar de que os anjos no céu, que permanecem na própria presença do Senhor, são muito maiores em poder e em força do que esses falsos mestres. Nunca falam suntuosamente contra essas potestades do mal. Mas os falsos mestres são insensatos, não são melhores do que os animais. Eles fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e mortos. O texto é grande. Tirem-se dos espantosos poderes do inferno, acerca do qual conhecem tão pouco e serão destruídos, juntamente com todos os demônios e poderes do inferno. Essa é a paga em que esses mestres terão pelo seu próprio pecado, pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, e os enganam vivendo em pecado repugnante, por um lado, enquanto pelo outro juntam-se a vocês em festas fraternais, como se fossem homens sinceros. Mulher nenhuma pode escapar aos seus olhares pecaminosos, e eles nunca se fartam do adultério. Divirtem-se seduzindo mulheres frivolosas. Exercitam-se em ser gananciosos e são condenados e malditos. Desviam-se do caminho e perdem-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro e que poderia ganhar fazendo mal. Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco quando a sua jumenta lhe falou com voz humana, recriminando e repreendendo-o. Esses homens são tão inúteis quanto fontes d'água que se secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos. Estão condenados aos abismos eternos das trevas. Eles
se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas, e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se desta vida pecaminosa. Vocês não são salvos por serem bons, dizem eles, portanto não importa que sejam maus, façam o que quiserem, sejam livres. Enquanto esses mestres que oferecem essa liberdade da lei são eles próprios escravos do pecado e da destruição, porque o homem é escravo de qualquer coisa que o domina. E quando uma pessoa livrou-se de caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixou emaranhar pelo pecado e se tornou novamente escrava dele. E quando uma pessoa livrou-se dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixou emaranhar pelo pecado e se tornou novamente escrava dele, está pior do que eles. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca de Cristo, do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Há um velho ditado assim: o cachorro volta ao que vomitou, e pouco é lavado apenas para voltar e resolver de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. Então a recomendação está aqui com falsos mestres, e para não nos voltar às coisas do mundo novamente. Então o Senhor falou através do apóstolo Pedro para nós cuidarmos, porque tem pessoas que vão voltar para o seu vômito, pecaminosas, frivolosas, com o pecado como a prostituição, ele está se referindo talvez, como dá para perceber, e outras coisas encarnecidas do mal e violentas, da maldade com raiva, briga, ofensas, todo tipo de violência física, de imoralidade, de pecaminosidade com a carne, desrespeitando o ser humano comum semelhante. Então eu não posso querer viver a vida no corpo de outra pessoa, por exemplo, ou querer participar do ambiente de outra pessoa, se eu tenho o meu particular, o meu corpo para viver, a não ser que essa pessoa roubou o ambiente ou aquilo que é propriedade da pessoa. Para mim está lá, mas isso sob direito de justiça, tanto divina como humana, né? Eu não posso quebrar esse paradigma. Então Deus, ele é principiante em saber a verdade e revelar, e também dono da autoridade para isso. Existe um desrespeito muito ao ser humano hoje, de um para o outro, naquilo que é propriedade de cada um, que Deus constituiu, por exemplo, acima de tudo, antes divina. Daquilo que é herança, propriedade, é para se manifestar, onde tem essa briga espiritual ou religiosa também, e material também, religiosa, ou política então depois, ou antes, mas a referência à briga dos direitos constitucionais, espirituais, o que participa então da matéria, mas que o inimigo talvez desfez da pessoa. Então, por parte de que o inimigo ele é um instrumento desse mundo no maligno, e a credibilidade de que existe um inimigo para destruir vidas e aquilo de razão do Criador, é uma consciência humana confiável cristã, em saber que o inimigo ele existe e que lutamos contra ele, porque a consciência cristã é bíblica também. A Bíblia confina, ela confessa isso, ela confessa com propriedade que o inimigo ele existe e que temos que lutar contra ele. E o inimigo é um instrumento que ele pode usar pessoas ou circunstâncias ou lugares, porque existe uma brecha de abertura. É uma pena isso, é uma pecaminosidade, um pecado a entender, e também existir, mas é uma pena que o inimigo usa pessoas e o mundo para nos afogar e nos transgredir. Mas gostamos de Deus.